7h59 em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também lá no Face, no YouTube, no Instagram, daqui a pouco em podcast e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Hoje, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Estamos conversando no programa com muito prazer com o professor Dr. Frank Pavan, PhD em meio ambiente, advogado ambiental, engenheiro ambiental, professor da FGV, do IFE, do ISICENSA e da Universidade Cândido Mendes, né? Depois ele vai explicar para a gente com 24 horas por dia, como que ele consegue fazer isso tudo. Mas vamos lá, antes a gente não quer saber, coitado, da vida pessoal do professor, a gente quer saber sobre as informações que ele pode compartilhar com a gente e informações importantes, porque, como a gente sempre fala, informação é poder. E neste bloco a gente separou um tema aqui muito relevante, importante e que está mexendo já, né, com a vida de muitas empresas e de muitas pessoas, que é o chamado novo marco regulatório do saneamento. É a Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, que altera as regras para a prestação de serviços no setor, também promovendo e ampliando a participação de empresas do setor privado nesta área do mercado, com o objetivo, né, de universalizar, segunda-feira agarrou, universalizar o acesso ao saneamento para todos os lares. E aí, professor, traduzindo aqui nas suas palavras e no seu vasto conhecimento, o que representa desde para nós, cidadãos comuns, e até mesmo para as empresas, as que estão envolvidas direto ou indiretamente nessa questão de saneamento, o novo marco regulatório deste saneamento, do saneamento? Olha, vamos lá. Você até já fez uma afirmação importante aí, né? O novo marco legal vem atualizar algo que já existe. Então, nós temos uma lei de 2007, que é 11.445, que é a nossa política pública de saneamento básico. A gente chama de novo marco legal, mas ele não excluiu aquele que já existe, que é essa de 2007. A gente compra alguma coisa nova, ou quando algo não está funcionando, ou quando não está atendendo às nossas necessidades. Né? Se meu celular, meu aparelho de telefone está sobrecarregado e eu quero colocar mais coisa nele, eu compro um novo. Não necessariamente significa que ele quebrou. Ele pode desenvolver as funções até aquele período. E criou-se esse novo marco do saneamento porque percebeu-se que, mesmo 2007 sendo um período curto, recente, que as mudanças, principalmente de uso e ocupação do solo urbano, estavam sendo aceleradas. E que também os indicadores de saúde estavam crescendo em relação às doenças, as DRSA que você falou. Então, alguma coisa estava errada e precisava ser trocado, alterado. Por isso, criaram um novo marco legal de saneamento, que apenas atualiza a lei anterior, que é a nossa política de saneamento lá de 2007. Essa estrutura do saneamento, desses serviços, ela é feita por meio de um planejamento. E até mesmo quando eu vou fazer uma viagem, eu me planejo. Eu vejo para onde eu quero ir, quanto eu tenho para ir, que tipo de roupa eu tenho que usar. E nisso eu estabeleço algumas
prioridades, algumas possibilidades para esse planejamento de viagem. A mesma coisa acontece aqui com saneamento. A estrutura na prestação dos serviços que a gente conversou anteriormente, ela está num planejamento chamado plano de saneamento. Dentro desse planejamento, a gente vai ter algumas exigências, né? Nós teremos algumas variáveis a serem analisadas. Uma delas é como envolver a sociedade, que a gente conversou aqui, né? Os direitos e deveres dos usuários, e é assim que está lá na lei, usuários dos serviços. A responsabilidade sobre os serviços é do município, e a primeira, do poder público. E a primeira grande alteração que a lei traz para a gente, que o novo marco traz para a gente, é que até 2020, esses serviços poderiam ser prestados pelo próprio município, a gente já conversou, ou por empresas contratadas. E esses contratos poderiam ser feitos por delegação. Agora, ou a partir de 2020, esses contratos devem, com essas empresas, com a Águas, com a empresa de resíduo, eles devem ser feitos por meio de concessão. Significa dizer que, para participar, para prestar esses serviços, tanto empresas públicas como empresas privadas precisam obrigatoriamente estar sujeitas ao processo de licitação pública. E não mais com um contrato de delegação, que você contrata o serviço. Então, essa é uma grande mudança e que trouxe para as empresas uma agitação, né? Porque quem está com contrato vigente começa a ficar preocupado porque na renovação do contrato não vai ser automática. Haverá um processo de licitação, uma concorrência, uma ampla concorrência, e outras empresas de outros lugares, inclusive de outros países, podem participar dessa disputa para a prestação do serviço. Eu acho que essa é a primeira e grande alteração que trouxe assim, uma agitação nas empresas que trabalham nesse setor. A outra coisa, Cláudio, é muito importante a gente conversar, é sobre esses planos, né? O plano municipal de saneamento. É um planejamento que é feito com base num diagnóstico da situação atual, quem tem água, quem tem esgoto, quem tem resíduo, onde alaga. E a partir desse diagnóstico, que também é feito com uma etapa que a gente chama de mobilização social, são as pessoas que vão dar essas informações. Então, quem cala consente, se está quieto, está tudo bem. Se as pessoas se manifestam, olha, a água está chegando ruim, ou não chega a água, ou está chegando com interrupção, hoje chega, fica 2 dias sem chegar a água, meu esgoto está voltando para dentro da minha casa. Então, as pessoas vão se mobilizar, a sociedade vai se mobilizar para fazer parte desse diagnóstico, e aí o poder público vai situar, né, vai ver qual é a situação desses serviços, vai fazer um prognóstico, como que a gente quer isso lá na frente, com objetivo, com meta, e aí vai apresentar esses programas, projetos e ações, que está dentro de um bloco de ações de serviços e projetos, e futuramente avaliar essa proposta. Então é um ciclo de planejamento dentro de um período para atender esses serviços. E dentro dessa estrutura, como você falou do canal das flechas, eu lembrei aqui de uma das propostas do plano municipal. Nós temos que integrar esse plano de saneamento com os planos das bacias hidrográficas. Porque o esgoto sai da minha casa, se ele não vai para a estação, ele vai para o rio. O planejamento que eu tenho no município de saneamento deve estar integrado com o planejamento que os gestores de recursos hídricos têm. Eles têm que conversar, tem que ser um planejamento integrado, porque a qualidade da água do rio depende, ou do canal das flechas, depende do esgoto que está sendo coletado. Olha como a coisa casa, né? É um casamento desse planejamento. Então, se eu planejo uma viagem e não tenho dinheiro para ir, eu não vou conseguir. Se eu compro a passagem, mas não tenho dinheiro para comprar comida, eu não vou conseguir. Então, se eu tenho planejamento de recurso hídrico, cuido das bacias, gerencio a ocupação, o uso dos corpos hídricos, mas eu não tenho um planejamento de saneamento, o cara que está irrigando a plantação dele lá, que capta água direto do rio, está recebendo o esgoto
que eu estou lançando no canal. Então, acho que essas primeiras propostas assim do marco são importantes para a gente discutir, que depende de um planejamento e que esse planejamento ele é inclusivo. Há quem diga, e eu vou fazer uma provocação ao senhor aqui, no sentido de despertar aí a sua experiência, o seu conhecimento, até como, claro, ambientalista, como advogado, como jurista ambiental, e que eu sei que você tem trabalhado muito, conforme você falava comigo aqui, aumentou muito essa demanda nessa área, né? Diz que tem gente que acha que é a tábua da salvação esse marco, né? O novo marco regulatório. Agora, para muitos, e aí especialistas como o senhor, ele só vai ser efetivamente concretizado, ele só vai ser efetivamente um sucesso se houver mudança de paradigma, que aí remete ao primeiro bloco, que é aquele senhorzinho lá que o senhor falou, que a gente comentava, que liga o esgoto clandestino. Como que a gente vai conseguir fazer esse novo marco funcionar? Só apertando pela lei aí as empresas, conforme o senhor está vendo? Ou essa quebra de paradigma o senhor acha necessária e importante e tão vital quanto a outra parte? Quebra de paradigma é essencial, principalmente por parte da sociedade. A sociedade precisa entender que, assim como programas de saúde, uso de máscara, higienização das mãos, o saneamento é de ordem sanitária, assim como o risco biológico, que é a questão do que a gente está trabalhando diariamente. Então, aquilo que eu faço para me proteger na rua, eu tenho que fazer para me proteger também dentro do contexto do saneamento. O que a gente entende, assim, se o marco é a salvação, é que propostas que não aconteciam anterior ao marco, que vão acontecer agora, trazem também uma participação coletiva dos titulares ou dos municípios. Então, vejam que um exemplo aqui disso é que a lei nova traz para a gente a possibilidade dessa prestação de serviço ser regionalizada ou em blocos. O que significa isso, né? Em Campos nós temos uma empresa que presta serviço de água e esgoto. Se porventura um município vizinho não tem estrutura operacional e estrutura financeira, Campos pode trabalhar em bloco com esses municípios. Então, o município de Campos pode ajudar o município vizinho com o serviço. E não necessariamente esses municípios precisam estar limítrofes, tem que estar vizinho um ao outro. Eu posso ter um município em outra região e a gente pode, em parceria, uma parceria meio que, na verdade, uma ajuda, né? Vamos usar o termo mais simples. Um município pode ajudar o outro nesses serviços. Então, eu acho que isso, não vou dizer que o novo marco vai resolver todos os problemas e que ele é a salvação, mas essas possibilidades que estão sendo propostas de contribuição ou de parceria ou de planejamento simplificado para aqueles municípios menores, eu acredito veementemente que elas podem contribuir muito e a gente vai elevar esses dados aí, esses indicadores baixos em alguns serviços que a gente ainda não atende, como é a questão da perda. Inclusive, eu estou lá no IFE, no mestrado, a gente faz pesquisa para a sociedade, né, para desenvolver novas tecnologias. Essa semana mesmo, em reunião, eu conversei com os colegas, já existem municípios que fazem isso, no Rio, inclusive em alguns bairros. Existe um aplicativo de celular, um app, que a pessoa presta essas informações de saneamento andando na rua. A história da água vazando, né? Eu estou vendo água vazando aqui na rua, perda de abastecimento, eu vou entrar no aplicativo, vou mandar a localização, vai chegar lá na empresa e eles já vão fazer a contenção. Ou alguém queimando lixo, que infelizmente ainda é comum, né? Eu não sei de onde saiu isso, que queimar lixo é
Na verdade, o que a gente quer é se livrar do lixo. Ou joga no rio para ele boiar e seguir, ou para afundar, ou enterra, ou queima. Porque não está chegando o caminhão do lixo, talvez. E folha, né? Queimar folha. Não sei de onde saiu essa cultura um pouco. Até já aconteceu no passado, mas hoje a gente já tem tecnologia para isso. Então, esse aplicativo que eu vou tentar propor lá com os colegas da área da computação, para a gente poder tentar uma alternativa, né? Tá na mão da gente. Então, assim como eu ligo para a polícia para falar do crime, eu vou entrar no aplicativo e vou falar, tá vazando água aqui, pum, vou lá e aviso. Tem gente queimando lixo aqui, vou lá e aviso. Porque a queima do lixo não é problema só de emissão de gases, porque em pequena escala pode nem causar alteração nenhuma, mas a gente tem problema com alteração no solo, com fumaça, com sólido em suspensão, com um vento que pode jogar o fogo para uma outra área. Então tem uma série de fatores. E aí você falou de quebra de paradigmas, eu lembrei da queima do lixo, que é coisa simples de se fazer, que não vai acontecer se a gente também se nós não estivermos inseridos no contexto. Existem os planos de saneamento e a sociedade, a mobilização social faz parte. O controle social dentro desse planejamento ele é extremamente importante. O Ministério Público exige que as empresas incentivem os moradores e a população a participar da discussão desses planos, a apresentar propostas, inclusive mesmo pessoas que não tenham conhecimento técnico efetivamente, mas são elas que vivem na região e sabem qual é a necessidade. Então, acho que a quebra de paradigma é importante e a inclusão, o envolvimento da sociedade também é importante. Essa questão do lixo, do colocar fogo no lixo aí, foi fantástico se lembrar disso. Isso acontecia muito na roça, né? No interior, que não existia coleta de lixo. Hoje não existe diariamente, mas se você for nas localidades interioranas do município de Campos, por exemplo, se não tem, era para ter aquelas caçambas, né? Que você coloca o lixo ali uma vez ou duas por semana, depende do local, o caminhão vem de coleta, deixa outra caçamba e leva aquela. Agora, é impressionante, eu moro aqui no centro da cidade, é impressionante a frequência com que colocam fogo nos terrenos aqui que limpam, né? Acho que não sei o que é essa folhagem, eu não sei o que é. Tem muita chácara aqui ainda pela essa área central, não sei se você já observou, né? E aí o pessoal junta aquelas folhas ali, e eu não sei de onde, e aquilo dá um fumaceiro. E aí implica na questão do meio ambiente, que o senhor falou que pode ser talvez insignificante, mas para quem tem rinite, sinusite, para quem tem esses ites aí da vida, é um inferno. Eu não tenho essas coisas, não tenho alergia, rinite, sinusite, mas em compensação eu tenho uma espécie de um sufocamento quando eu estou próximo à fumaça, desde cigarro até essa de queimado, e não muito distante da gente, e nem tão distante também não, é bem frequente essa coisa aqui no centro. Esse paradigma eu acho difícil quebrar, mas tem que ser feito o trabalho que o senhor falou. Você faz parte do meio ambiente, né? Quando eu disse assim, a queimada desse lixo pode não ser significante para as emissões de gases na atmosfera, mas você, o ser humano, está incluído. Então, se está afetando você, está afetando o meio ambiente, que a gente faz parte dessa história, né? desse meio. Então, é importante falar, né? Coisa simples, né? Queimar lixo. Lembrei, a gente vai conversando e vai desenvolvendo, né? Você falou assim, a caçamba, aquela caçamba antiga que todo mundo ia lá e jogava o lixo, depois vinha um caminhão para pegar. Esse sistema está extinto, principalmente porque aquela caçamba ficava exposta ao ambiente, então podia chover, encher de água o lixo, e aí, se enche de água o lixo, o problema é maior lá no aterro sanitário, que você vai ter mais água, o chorume que as pessoas chamam, né? Que é chorume é até uma curiosidade para vocês aí. Chorume é um termo tupi-guarani, e só no Brasil que se fala chorume, aquele líquido do lixo. O tupi-guarani, chorume significa choro do lixo.
Isso é uma terminologia brasileira. Cientificamente, esse termo nem existe. É lixado, vem do inglês lixed, uma outra terminologia. Mas quando você joga água no lixo, você aumenta a quantidade de chorume lá no aterro sanitário que vai ter que ser tratado para jogar na natureza. E o próprio lixo, Cláudio, quando tem coleta, existe um planejamento para a coleta de lixo. Veja que existe um horário para eu colocar o meu lixo na porta da minha casa, do meu prédio, porque é o horário que o caminhão vai passar. Porque se eu colocar mais cedo, pode vir um bicho, cachorro, gato, rasgar a sacola e distribuir lixo na rua. E se nesse meio tempo começa a chover, a água vai carregar o lixo para a rede de drenagem, olha o ciclo, e pode provocar o entupimento da rede e alagar o meu bairro, a minha região, a minha rua. Então, tudo é cíclico. Armazenamento, aí vem uma história muito discutida, né? O armazenamento desse lixo da nossa casa, a gente tem por hábito pegar a sacola que usou no supermercado para colocar o lixo. Aquela sacola não é feita para isso. Primeiro, pela composição dela, no processo de decomposição, e segundo, pela resistência. Quando eu uso sacola de lixo própria para lixo, ela tem lá a quantidade em litros. Eu não posso colocar mais do que ela suporta, porque quando o colaborador, o gari, o profissional que vai fazer a coleta na minha casa, pega aquela sacola, ela tem que estar resistente para chegar até o caminhão. Então, se o rapaz lá levanta a sacola e ela está com uma quantidade maior de massa, de peso, do que ela suporta, ela vai rasgar e o lixo vai cair na rua. Então, assim, trabalha todo jogado fora. Então, assim, eu fui lembrando de algumas coisas que acontecem no saneamento. Assim, eu até tenho aqui uma ideia, uma invenção aqui com relação ao saco de lixo. Não posso divulgar, senão a turma vai roubar a minha ideia, né? Não é uma coisa. Eu já estou em conversa com o professor Henrique da Hora para eu montar uma startup lá para a gente desenvolver esse saco de lixo especial em que o cachorro não vai rasgar. Esse é um outro problema. Esse é um outro problema muito sério e aí é um paradigma. O senhor ou a senhora que coloca o lixo aí para fora e muitas das vezes não tem aquela... que você sabe também que é complicado. É muito complicado. É muito detalhe. É muito detalhe. Porque você faz aquela... Você manda fazer ou compra aquela lixeirinha, instala na porta da sua... na calçada da sua casa, né? E aí coloca o seu lixo ali. Depois você volta, que o caminhão já passou, a turma joga um monte de sacola de lixo ali na sua lixeira. Então as pessoas param de colocar. Você está compreendendo como é que é esse paradigma? E quando falo em quebrar paradigma, eu fico meio que com o pé atrás. Não desacreditado do potencial da nossa população, não. Acredito, eu acho que é só uma questão de trabalhar a cabeça dessas pessoas. Mas o meu lixo é meu. Eu não posso colocar meu lixo na sua lixeira, caramba. É pensar coletivamente, né? Uma coisa que o ser humano precisa não é? nesse sentido, você pensar coletivamente. Você falou da sacola, não sei se é a sua ideia, mas existem alguns países, e até mesmo aqui no Brasil, que já tem sacola feita com inhame, com trigo. Não, sim, ótimo, mas a minha é contra cachorro. Porque o pessoal... Entendeu como? Depois eu revelo um segredo para o senhor. Agora, brincadeiras à parte, você colocar o lixo... O caminhão passa na minha rua, em média, meia-noite, 1h da manhã, 10 horas, passa mais tarde, sempre depois das 9. Eu colocar esse lixo agora de manhã tá contribuindo para a poluição ambiental e para aquilo que a gente está falando aqui desde o começo. Não contribuir para o saneamento básico. Até isso é planejado, Cláudio. Essa coleta... nesse horário, ela é planejada para que os caminhões não interfiram na logística do município. Então, imagina se o caminhão do lixo está coletando o lixo 5h30 da tarde, no horário que todo mundo está saindo do trabalho. Para facilitar esse acesso, para a segurança dos colaboradores, né, do gari, que a gente chama, que está pegando lá, porque o cara desce do caminhão, pega o lixo, atravessa a rua, então se tem muita movimentação de carro, isso vai atrapalhar a vida dele. Aí uma coisa que
Eu já conversei com muitos garis, já vi algumas entrevistas, e aí tá relacionado à saúde mesmo da pessoa, né? O que colocar naqueles sacos de lixo? Vidro, corta a mão dos rapazes, dos profissionais. Espetinho de churrasco, terror para eles. Esse espetinho de churrasco, você enfia dentro de uma garrafa PET, vai acumulando lá, usa a garrafa PET que ia ser jogada fora para guardar o espetinho de churrasco, a mesma coisa com vidro. Então, são ações de pensar coletivamente. Por que não queimar o lixo? Porque pode afetar a rinite do Cláudio lá, se ele não tem, né? Mas como exemplo. Porque pode afetar o meu vizinho, o cheiro, a fumaça, o pó, o sólido que vai estar em suspensão. Por que não jogar o espetinho de lixo, de churrasquinho no saco de lixo? Porque pode furar a mão de uma pessoa, se colocar no lugar do outro. Meio que isso aqui é quase que uma pregação religiosa, né? Se colocar no lugar do outro, é viver coletivamente. Então, assim, isso aí é um trabalho árduo, mas eu acho que a sociedade tem evoluído nesse sentido. Assim, a população tem, principalmente agora, tem pensado um pouco mais coletivamente. O nosso indivíduo muitas vezes sobrepõe o coletivo, quase sempre, mas a gente vai trabalhar e vai dar certo. A educação resolve tudo. Acho que é o caminho. Acho, não, tenho certeza. E com relação a essa questão do gari, eu, entrevistando o gari uma vez, eu falei, qual o seu sonho, né, de que as coisas mudassem no seu trabalho? Ele falou que, e aí naquela época tinha muito mais do que hoje. Hoje tem outros formatos de lâmpadas, né? Mas aquelas lâmpadas fluorescentes, ele falou para que o pessoal colocasse aquelas lâmpadas fluorescentes numa embalagem especial, porque ela é como se fosse uma espada quebrada, era como se fosse uma espada, e ele já tinha cortado a perna com aquilo, né? Então, assim, essa questão, esses paradigmas aí que a gente só vai conseguir quebrar com muito trabalho, com muita educação. E eu volto a dizer, acredito sim na gente, na população, mas ainda estamos longe do ideal. Você coloca aquelas lixeirinhas aqui pelo centro, o pessoal passa e mete o pé e derruba aquilo. Qual o propósito de derrubar aquilo, né? Assim como quebrar lâmpada, né, de espaço público, enfim. Pensar coletivamente. Pensar coletivamente. Só para fechar essa questão do marco legal do saneamento, eu fiquei pesquisando e analisando essa lei e vi que também surgiu um outro problema, talvez seja só sei lá, uma incredibilidade, uma coisa assim, uma dúvida minha. A ANA, Agência Nacional de Águas, ficou com a responsabilidade de também, a partir de agora, né, se estender e tomar conta dessa questão. Você acha que é viável? Você acha que é possível essa agência dar conta dessa situação? Isso foi uma coisa também interessante, né? Porque nós temos agências reguladoras em todos os setores, né? Agência reguladora de saúde, enfim. E para o saneamento de águas, que era a ANA, que fala de água na natureza, né? E para o saneamento ainda não havia agência reguladora, as agências eram locais, regionais. Então pensou-se no seguinte, quando se fala assim, a agência reguladora, é que ela vai regular alguma coisa, ela vai criar alguma norma para regular e fazer o controle, a fiscalização da atividade. Quando se pensou muito a quem vai ser a agência no novo marco de regulação, pensou-se na de energia, porque ela já existe há muito tempo, já está com uma proposta mais antiga, mas ao mesmo tempo pensaram o seguinte, como falar de saneamento se não falar de água? Então vamos trazer a ANA, a Agência Nacional de Água, para ser essa entidade reguladora. Então a ANA hoje passa a ser, hoje não, né? A partir da lei, passou a ser a Agência Nacional de Águas, e aí quando você fala em água, é água bruta, água que está na natureza, Rio Paraíba, Canal das Flechas, água subterrânea, e do saneamento básico. É exatamente aí, né, na credibilidade que a ANA aparece, porque ela está criando normas regulamentadoras com a participação da sociedade, e eu vivo pregando isso. Você tem que entrar lá no site da ANA,
e ela abre para consulta pública as normas que ela está publicando, para a gente poder opinar, dar sugestão, sugerir alguma alteração do que pode ser feito. A gente, quando eu digo, não sou eu, professor, são todas as pessoas, porque saneamento é uma ação coletiva social. Então a ANA vem criando já essas normas regulamentadoras, e são essas normas que vão atuar nessa credibilidade aí que você usou o termo, credibilidade bem propício para a atividade. Então, responsabilidade do serviço é do poder público, podendo contratar empresas públicas ou privadas por meio de licitação, de concorrência. As empresas que têm contrato ainda vigente precisam se adequar às novas normas. O legislador deu oportunidade para que até dezembro desse ano, de 2022, os municípios apresentem os seus planos atualizados, seus planos de saneamento, em parceria com essas empresas, e a agência de regulação, que é a ANA, tem uma regulação, assim como a gente tem norma em casa, né, com os filhos, com a família, a ANA vai ter uma regulação transversal, e as agências locais e os municípios precisam se adequar a essas regrinhas, a essas regras propostas pela ANA, e é isso que vai fazer com que a gente tenha maior credibilidade no serviço. E volto a dizer, não é a solução do problema universal, mas a gente caminha para melhores indicadores no contexto do saneamento. Eu até colocava mais cedo, né, ainda preparando aqui o programa, né, de que o saneamento não avança, mas avançou, né, professor? Avançou. Como avançou? Avançou. Campos mesmo é um exemplo, né? Hoje a gente tem boa parte aí do município já com o saneamento atendido pela empresa Águas do Paraíba. Aí água e esgoto, né? Água e esgoto. A água e esgoto, a empresa faz um serviço muito bacana. Eles ganharam um prêmio agora de qualidade no saneamento, um prêmio nacional. Eles fazem um trabalho bem bacana. É claro que não está universalizado, mas o trabalho é bem bacana. E aí, assim, fica uma sugestão para aquelas pessoas que não têm acesso e que em alguns momentos, né, falar a culpa, a responsabilidade é da empresa, a empresa precisa saber onde não tem para poder levar o serviço. Então, é preciso que a gente informe ao município, à empresa, para que eles possam tentar levar o serviço. Existe uma tarifa social, que é um valor bem baixinho, que dá para pagar. Inclusive, o novo marco traz uma coisa bem bacana, o Cláudio, que eu lembrei agora, né? São muitas informações. Hoje, se for comprovado que a família está numa classe lá, numa gradação, né, que não tem condições financeiras para fazer a ligação do ramal na água e esgoto, o município é responsável também pela instalação sanitária dentro da residência das pessoas, dessas famílias. Então, ele vai colocar vaso sanitário dentro da casa das pessoas, vai ligar a estrutura dentro da casa, não só, porque até então era ali na frente da casa, na calçada onde passa a rede. Com a lei nova, não. Também há a obrigatoriedade de você colocar um vaso sanitário dentro da casa das pessoas. Então, existem 400 milhões de pessoas que não têm acesso a vaso sanitário. Isso é da Organização Mundial de Saúde. E não é no outro planeta, não. Às vezes é até na própria rua que a gente mora. Não pensa, às vezes, eu confesso a você que tem experiência pessoal sobre isso e é de fato muito, muito, muito próximo a gente. Às vezes mais próximo do que a gente pode imaginar, essa questão dessas 400 milhões de pessoas que não têm acesso ao vaso sanitário. Elas não estão em outro planeta, não, estão próximo, muito mais próximo do que a gente imagina, né, professor? Infelizmente. São 8h33. Eu preciso fazer um rápido intervalo e a gente quer ainda tentar aproveitar o máximo aqui a sua presença e seguir com essa pauta de saneamento, mas separamos um pouco aqui do tempo também para falar sobre as políticas públicas, e aí é aquilo que o senhor falou agora aí, dentre elas, né, essa do levar o acesso
ao vaso sanitário, por exemplo, até dentro da casa da pessoa, o que é extremamente fantástico, fabuloso, né? Uma mudança na vida, na qualidade de vida da pessoa que, meu Deus, a gente não consegue dimensionar. E vamos falar também sobre os alagamentos que são característicos de Campos e que estão ligados diretamente às políticas públicas, e aquela questão lá do saneamento básico que nós falamos no começo, que é aquele lixinho que o pessoal joga pela janela do carro, pela janela do ônibus, né? Ou a pé, ou a ponta do cigarro, enfim. E os desastres naturais que muitas das vezes poderiam ser evitados. Vamos citar também o exemplo aí de Petrópolis, que o senhor também conhece bem. São 8h35, você ouve a Folha FM, o Folha no Ar volta já com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Voltamos em instantes, fique ligado, fique na Folha FM.